O Mauro César Pereira, você é um crítico ferrenho já há muitos anos, quando poucos falavam ainda, você já falava bastante da situação financeira do Corinthians. Se o próprio Carrilho, ele vai na rede social dele, eu vou até botar aqui, tá? Ao pé da letra, para não botar nada mais, nada menos, do que o próprio Carrilho falou. Ele disse o seguinte, tem até em vídeo, né? Vamos botar aí o vídeo, porque foi na rede social do Carrilho, e ele fala, Corinthians não tem dinheiro para contratar jogador, mas levanta troféu. Vamos ouvir aí o Carrilho, que ele estava soltinho e com razão depois da final. Corinthians no tiene dinero para contratar jugador más, levanta trofeos. A gente no tiene guita para contratar más. Na fase decisiva, a gente foda. Papi, querían para Alisson $1 millón. No tenemos, falamos. No te. No te. Parcelado, no hay. Foda. Solución está aquí. A gente tá cheia de dívidas, mas foda-se. Patussa, já tá falando aqui agora. A gente não precisa pagar caro. Jogador, não precisa pagar. A gente não precisa de jogador caro. Não. A gente precisa sim. Tá tudo bem, sim. Tá tudo bem. Tá falando pra torcida que vieram $1 milhão por Alisson. A gente não tem. Tamo duro, mano. Bem parcelado. Olha aí, Mauro César Pereira. R$400 que me dê informação sobre Martínez. Cadê o Martínez? Martínez, cadê você? Tá onde? Me fala. Olha aí, Mauro César Pereira. A gente tá cheio de dívida, mas foda-se. Aí brinca também com a situação do Martínez, né? Martínez, cadê você? Me fala. É claro, é um momento de título, ele tira a onda dele, tem que tirar, ele fala que na hora que chega a gente ganha, mas debocha de uma situação que é ruim para os próprios jogadores, Mauro. Eu acho que o pessoal não entendeu a ironia dele, ele foi sarcástico com relação ao clube, ele está sacaneando o Corinthians ali. Ele está tirando um sarro do Corinthians aí. Vocês não têm dinheiro para contratar o Alisson, o Martínez sumiu, cadê o Martínez? Não temos dinheiro para nada. O Hugo ainda fala, precisamos sim de jogador, claro que precisa. Para o Corinthians poder brigar por títulos de verdade, né? Brasileiro, Libertadores, né? Copa do Brasil também é um título legal. Não ficar só na coisa das Copas aí, da Supercopa, que é tratada como se fosse a Copa do Mundo. Mas é um reflexo disso, é o que dá para conquistar. E acho que os jogadores, especialmente ali o Carrilho, está tirando um sarro do próprio clube. Ele está sendo irônico com o clube. E está valorizando a ele, jogadores. Não temos dinheiro, mas a gente vai lá e ganha. Essa é a questão. Não está tirando sarro dos demais, está tirando sarro do próprio Corinthians. Eu entendi dessa maneira. Com muito sarcástico ele, muito perspicaz também. Aproveitou o momento. Vai dizer o quê? Vai chegar um dirigente para ele e falar assim, pô, você não pode fazer? Como é que eu não posso? Estão cheios de problema financeiro mesmo, né? Ou não estão? A gente vai lá e faz a nossa parte. Ganhamos mais um troféu para o clube. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Eu espero que o torcedor do Corinthians não fique com raiva do jogador, não. Fica com raiva de dirigente, não do jogador. O jogador está certo. Teve coragem de fazer uma manifestação, digamos assim, que impede ou dificulta que os passadores de pano escondam os problemas do clube em função de uma conquista de um troféu secundário. Simples assim. Ah, não, agora não, ganhou isso, então nada mais importa. Não importa, sim, claro que importa. Eu achei legal o que ele fez e corajoso, parabéns. Teve coragem. Não foi frouxo, não. Não, e o torcedor não está levando contra ele, não. Eu estou vendo vários torcedores. Depende de como estão entendendo. Se estão entendendo o sarcasmo, eu entendi como sarcasmo. Você está achando que não está tirando sarro dos outros. Ele está tirando sarro da própria situação que eles vivem no clube, que é grave. A dívida de 2,8 bi, segundo apareceu agora, semana passada, esse número, até novembro, não é isso? Acho que nem fechou o ano. Pode bater 3 bilhões, gente. Cara, isso é loucura. Loucura. É uma grande loucura isso aí. Aí não dá para ficar tratando porque ganhou uma Supercopa, Copa do Brasil, que faz tudo resolvido. É pouco. É muito pouco para o Corinthians. O Corinthians tem que estar estruturado, tem que ter um caminho, tem que ter um norte, tem que se organizar para poder competir em todos os níveis.
Não em torneios que não são... Assim, a Copa do Brasil tem uma relevância grande, embora seja terceiro, importância. Né? Mas o Corinthians pode mais do que isso, tem potencial para isso. Mas aí tem que ter uma organização, tem que passar por todo um processo, que até o momento não começou. Então, não sei se o torcedor também está entendendo. Talvez uns sim, outros não, achando que ele não está tirando sarro dos demais. É meio que parece um pouco de humor inglês isso aí, sabe? Embora ele não seja inglês, parece humor inglês. Os ingleses que são assim, especialmente com relação à seleção deles, que eles sempre ficam tirando sarro da própria seleção. Tipo, vai chegar lá, não vai ganhar nada, ele vai fracassar. Ele está falando o contrário, a gente ganha, mas nós não temos dinheiro, né? Ele fala do Alisson, que seria para disputar a posição com ele, né? Sim. Né? Ele fala, não consegue contratar o Alisson. Tem um pouco disso também. Queria um Alisson, a gente vai lá e ganha. Ou seja, eu jogo. Será que precisa do Alisson? Pode ter até um pouquinho desse tempero também. Talvez seja isso também, porque é a posição dele, porque ele cita. Não tem 1 milhão para trazer o Alisson, né? Pois é. Então, a gente vai lá e ganha. Quem é que joga na função? Ele. Ele joga. Não é isso? Eu achei que ele foi corajoso, cara. Tirou um sarro aí da situação no momento de conquista e assim, de mérito dos jogadores da comissão técnica, especialmente. Dirigente, não. O que os dirigentes fazem pelo Corinthians? O que essa gestão faz de bom pelo Corinthians? Não estou nem falando do Marcelo Paz, que acabou de chegar. Eu digo dos que estão no poder há 2 anos. Porque já estavam no poder, né? Quando era o outro presidente. Mesmo grupo de pessoas. E junta também, né, Bruno, com a declaração do Depay, que a gente botou ontem aqui. O Depay não foi debochado, não. O Depay ele foi direto. Ele disse, imagina esse clube com estrutura. Imagina o Corinthians com estrutura. As coisas têm que começar a acontecer no Corinthians, né? São 2 caras gringos, né, que já jogaram, o Depay principalmente, em clubes grandes de fora, e que chegam no Brasil, cada um comemorando o título de uma forma diferente, mas o Carrilho de forma debochada, o Depay de uma forma mais direta. Eu prefiro a do Depay, tá? Porque a do Carrilho, às vezes, eu mesmo entendi como provocação aos rivais também. A gente não tem dinheiro aqui, mas a gente ganha título. Até porque zoaram muito o Palmeiras no ano passado, né? Que o Corinthians ganhou título e o Palmeiras não. Então, pode ser visto como um deboche aos rivais, mas eu entendo o Mauro também, um deboche à diretoria. O Depay não, Bruno. O Depay já foi na canela. O Depay falou, se o Corinthians é isso, imagina essa torcida toda com estrutura. O gigantismo que não ia ser. O Depay também fez uma crítica direta ao Corinthians, Bruno. Fez, e já fez na final da Copa do Brasil também, depois do jogo, na rodinha ali. Ele até citou, tem gente aqui que não foi legal com a gente. Ele falou algo assim, né? Tentando atingir ali algum dirigente. O Carrillo eu entendi como o Mauro também. De maneira bem humorada, mas falando dos problemas do clube. Tem um monte de problema, não tem dinheiro não tem 1 milhão para trazer um jogador, mas a gente aqui segura. E exaltando o trabalho deles, e está correto. Porque é bom lembrar, né? O Carrillo veio num bolo e o Depay veio no mesmo, e vários deles. O Hugo Souza, o Garro veio um pouquinho antes, o Martínez mesmo, que também veio no meio de 24. Teve uma galera que veio no meio de 24, que vieram para, primeiro, evitar que o Corinthians fosse rebaixado. Carrillo vem nesse bolo. Carrillo trabalhou com o Ramon Dias, que era o técnico da época, lá no Al Hilal. E o Ramon indicou Carrillo. Então, Carrillo, Depay, Hugo Souza, Garro, que veio no início do ano, Martínez, esses caras vieram para... A situação era não deixar o Corinthians cair. Foram, acho que, 10 reforços no meio de 2024. E o time conseguiu, ali na reta final, ganhar os últimos 9 jogos e não cair. E ainda classificou para uma pré-Libertadores. Aí depois, título paulista, título de Copa do Brasil. E agora, Supercopa do Brasil. Então, esses caras chegam no clube de maneira, assim, caótica. Ano passado ainda teve impeachment do presidente. Com certeza, em muitos momentos, eles tiveram atraso nos salários deles. Tem essa questão. Teve transfer ban. Então, ficou um tempo que... Não é que não tinha 1 milhão, não podia nem contratar, porque tinha transfer ban. Então, esses caras seguraram muito a bronca ali. Eles evitaram o rebaixamento e depois conquistaram 3 títulos com o clube. Então, esses caras realmente merecem muito respeito. E eu acho que ele ironiza essa situação. E aí, se a diretoria entende como uma ironia a eles, a situação do clube já há um bom tempo, não de agora, eles também não vão poder fazer nada. Que até... porque realmente ele não está mentindo. O time tem um monte de problema. Tudo que ele citou aí é verdade.
E eles estão conseguindo no campo os resultados que são possíveis, e eles estão conseguindo. É a mesma situação que aconteceu lá em 2021 no São Paulo, quando o Daniel Alves quis ir para a Olimpíada. E o São Paulo não podia fazer nada, estava devendo para o cara mesmo, está pagando o cara até hoje. Como é que vai falar? Eu tenho o sonho de jogar a Olimpíada, me convocaram e eu vou. Como é que você vai falar? Não, você não vai. Não, como eu não vou? Vocês não pagam aqui o que está combinado, vocês estão me devendo milhões, como é que eu não vou? Então, se lá dentro também interpretaram como uma ironia a diretoria, e eu interpretei assim, exatamente como o Mauro interpretou, eles também não vão poder fazer nada, não. Aquela coisa, quando você está devendo, você tem que ficar quietinho, né? O cara vai falar e você vai ficar quietinho. Então não tem muito o que fazer, não. Mas esses caras, jogadores, merecem sim todo o respeito. Tiraram o time da Série B, né, de um possível rebaixamento, e já levantaram 3 taças com um monte de problema no clube. E 3 taças, né, Bruno? Sendo que uma é Copa do Brasil, que é importantíssima, tá ali depois da Libertadores do Brasileiro, mas é um título grande, até porque todo mundo disputa a Copa do Brasil hoje. É uma Copa do Brasil mais difícil do que no passado, quando os da Libertadores não disputavam, muitos. Tem também o Paulista em cima do Palmeiras, que é o super poderoso, né, o grande rival, e que venceu em cima do Palmeiras, e a Supercopa em cima do Flamengo, Piperno. Ou seja, tem um título grande, que é a Copa do Brasil. E os outros 2 títulos que são menores ganham um pouco de força. Por quê? Porque um foi em cima do Palmeiras, que é um dos superpoderosos do futebol brasileiro. E o outro foi em cima do Flamengo, que é o outro superpoderoso do futebol brasileiro. Então, da Copa do Brasil para cá, e a gente tem falado isso, né, o Corinthians ele passou por Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, ou seja, os 3 primeiros do Campeonato Brasileiro. Então, para jogar as Copas, esse time do Corinthians ele é competente para jogar torneio de tiro curto, ele se mobiliza para isso, ele trabalha para isso, ele não dá conta, obviamente, de jogar uma maratona de 38 rodadas. Agora, esses caras eles têm se comportado com muita dignidade. O jogador do Corinthians não está fazendo papelão, ele está em campo ralando. Quem faz papelão, geralmente do Corinthians, e aí não é só um papelão, é uma pouca vergonha mesmo, a ponto de praticamente falir o clube, de limpar o que o clube tinha de recurso e tal, são as últimas direções. Então, veja, quem tem que estar na berlinda, quem tem que ser questionado é o diretor do Corinthians. Quando o Carrillo faz esse irônico desabafo, e ele está tirando uma onda, mas com muita inteligência, ele está apontando o dedo também para a direção do clube, falando, olha só o que vocês estão fazendo, né? Quer dizer, vocês estão afundando o clube, mas a gente está aqui segurando a bronca, segurando a onda, sabe? Porque aqui tem gente com dignidade trabalhando, tem uma comissão técnica competente, tem um grupo de jogadores que tem gente de bom nível. Então ninguém está tirando o pé, ninguém está se omitindo nesse momento. Isso em relação ao grupo de jogadores e à comissão técnica. Agora, olha só, direção, vocês não têm dinheiro para comprar, vocês não têm uns trocados para trazer um jogador para cá. Quer dizer, o clube está devendo para todo mundo, o clube não tem dinheiro para nada. Então, é sim uma ironia dura e que certamente não vai ter resposta do outro lado, porque o outro lado não tem nem o direito de pensar nisso. Quem está pisando na bola é a direção, ela vai falar o quê pro grupo de jogador? Se perguntar pro torcedor do Corinthians, quem é que ele prefere? O grupo de jogadores que o Corinthians tem ou as direções ou os dirigentes que o Corinthians elegeu nos últimos tempos? É óbvio que ele vai ficar com o grupo de jogadores, que é campeão paulista, campeão da Copa do Brasil e agora ganhando isso aí, ganhando, enfim, a Supercopa. Então, que fique como uma reflexão para o dirigente, porque eu acho que o que o Carrillo fez, na verdade, expõe ainda mais esse momento vergonhoso que os dirigentes do Corinthians acabam proporcionando, oferecendo ao clube. Ou seja, fazendo do Corinthians, da instituição Corinthians, do gigante Corinthians, do clube mais popular de São Paulo, um motivo de deboche. Mas não deboche por conta de torcedores rivais, mas do próprio jogador do elenco. Aí o Corinthians, que tirou sarro, sim, né? Um dos times que mais sofreu com essa fase vitoriosa do Corinthians foi o Palmeiras, porque o Palmeiras calhou do Palmeiras não conquistar nada
nos últimos 2 anos. Nada de importante, porque conquistou o Paulista do ano passado, do ano retrasado. Mas, no momento que o Palmeiras vem sofrendo pressão por não conquistar título, o Corinthians conquistou e vem botando aí essa pilha no rival.